Era começo de noite quando Ronaldinho deixou o restaurante em Copacabana. O céu já escurecia rápido naquele outono abafado. O trânsito estava lento, os faróis refletiam nas poças da calçada. Ele não costumava caminhar, mas naquele dia quis ir a pé até o hotel. Queria respirar, pensar. Ao parar no semáforo da Rua Bolívar, viu algo estranho no canteiro entre duas avenidas. Um menino, encolhido entre duas caixas de papelão, coberto apenas com um casaco leve e rasgado. Devia ter uns 8, talvez 9 anos. O rosto estava encoberto pelo capuz, os braços cruzados como se abraçasse. Ronaldinho hesitou. Pessoas passavam ao lado, olhavam rápido e desviavam, mas ele ficou parado. Havia algo naquele menino, algo que o impedia de simplesmente seguir. Sem pensar muito, se aproximou. Ei, tudo bem com você? Perguntou com voz baixa. O menino não respondeu, nem se moveu. Ronaldinho se abaixou devagar e colocou a mão no ombro dele. Tá com frio? O menino se encolheu mais. Foi quando um vento forte soprou, levantando parte do capuz e fazendo um papel dobrado cair do bolso da jaqueta do garoto. O papel flutuou no ar por um segundo e caiu bem aos pés de Ronaldinho. Por reflexo, ele pegou. Era uma folha de caderno amarelada, dobrada muitas vezes, com a borda gasta. Escrito à mão, com letras miúdas e trêmulas, estava: Se você encontrar a dona Miguelina, diga que eu esperei. Eu esperei todos os dias. Ronaldinho congelou. Miguelina, o nome da mãe dele. Olhou de novo para o menino, o rosto ainda meio encoberto, sujo, cansado. Quem te deu isso? Silêncio. Você conhece a dona Miguelina? Nada. Ronaldinho sentiu algo no peito. Um aperto antigo, conhecido. Aquele nome, escrito por alguém que dizia esperar, todos os dias. Você escreveu isso? Insistiu. O menino apenas balançou a cabeça. Nem sim, nem não. Ronaldinho olhou ao redor. Ninguém prestava atenção. Pegou o celular, ligou para a segurança do hotel. Preciso de ajuda. Tem um menino aqui na rua. Não posso deixá-lo assim. Me escuta. Tem algo estranho. Desligou, respirou fundo e olhou de novo o papel. A caligrafia era parecida com a de uma criança, mas algumas palavras pareciam maduras demais, como se fossem escritas por alguém que conhecia mais do que devia. Eu esperei, todos os dias. Esperou quem? Esperou por quê? E por que usar o nome da mãe dele? Não era minha mãe, nem mamãe. Era a dona Miguelina. Como se escrevesse para alguém que a conhecia e que pudesse entendê-la como uma figura externa, respeitada. Ronaldinho sentiu a mão tremer. De onde esse menino veio? Antes que pudesse perguntar de novo, o menino se levantou devagar, olhos baixos, e começou a andar pela calçada, como se já soubesse que Ronaldinho o seguiria. E ele seguiu, sem saber para onde ia, mas com uma certeza no peito. Aquela noite não era qualquer noite, e aquele menino não era só um menino de rua. Ronaldinho seguiu o menino por várias quadras. Não disse nada, o menino também não. Só andava, em silêncio, desviando das poças, passando por entre carros estacionados e postes enferrujados. A cidade parecia ter desaparecido em volta deles. O som dos carros ficou distante, e tudo o que restava era o som dos passos leves e da chuva fina que começava a cair. Para onde você tá indo, garoto? Perguntou Ronaldinho, mantendo certa distância. O menino não respondeu. Continuou andando até entrar numa rua sem saída, onde um prédio antigo e meio abandonado se escondia atrás de um muro quebrado. Ali, ele parou. Virou-se devagar e olhou para Ronaldinho pela primeira vez. Seus olhos tinham um brilho estranho, não de medo, nem de raiva. Era como se estivesse esperando aquele encontro fazia muito tempo. O garoto entrou por uma fresta do portão e subiu os degraus molhados. Ronaldinho foi atrás, com cuidado. O prédio tinha cheiro de mofo e abandono. Mas no terceiro andar, ele parou. Ali, o menino apontou para uma porta meio entreaberta e sussurrou: Foi aqui que eu esperei. Ronaldinho empurrou devagar a porta. O interior era simples, um colchão no chão, uma estante velha com brinquedos quebrados e, no canto, uma caixa de papelão com papéis, cartas, desenhos e, sobre a caixa, um porta-retrato. A foto estava gasta, mas ainda dava para ver. Era uma mulher jovem com um bebê no colo e, ao lado dela, Miguelina, a mãe de Ronaldinho. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Quem é essa mulher? Perguntou. O menino respondeu com um fio de voz. Era minha mãe. Ela dizia que a dona Miguelina cuidou dela quando era pequena. Disse que você era da família também.
Ronaldinho se ajoelhou diante da caixa e pegou um dos papéis. Era um bilhete com a letra da mulher da foto. Se ele um dia souber, talvez me procure, mas se não souber, tudo bem. O importante é que alguém cuide dele. Havia um nome no fim da carta. Um nome que Ronaldinho não via há décadas. Um nome de infância. Um apelido que só quem cresceu com ele conhecia. E que ele nunca, jamais disse a estranhos. Para meu querido Dinho, com esperança ele deixou o papel cair. A cabeça girava, o estômago se fechava. Como ela sabia disso? O menino não respondeu. Pegou um desenho do chão e entregou a Ronaldinho. 2 meninos. Um maior, segurando a mão de um menor. Atrás deles, o desenho de uma casa com telhado vermelho. A antiga casa da avó de Ronaldinho no sul. Aquilo já não era coincidência. Era história, era sangue, era passado batendo a porta. Ronaldinho se levantou, encarou o menino. Qual é o seu nome? O menino hesitou. Me chamam de Léo, mas... Ela me chamava de meu anjinho. Ronaldinho sentiu o chão ceder. Léo. Aquele nome. Era o mesmo nome que sua mãe havia mencionado uma vez, com tristeza, há muitos anos. Um anjo que passou rápido demais, ela dissera, de quem nunca mais tivemos notícias. Ele pensou ser uma lembrança antiga, mas agora, aquele anjinho estava bem ali, diante dele, vivo, esperando. Naquela noite, Ronaldinho não dormiu. O nome Léo ecoava em sua mente como um fantasma antigo, desses que a família tenta esquecer, mas que um dia voltam, exigindo ser ouvidos. Pegou o celular e ficou olhando para o contato salvo como Mainha. Pensou em ligar, pensou em esperar, pensou em fingir que nada daquilo aconteceu, mas já era tarde demais. Ligou. Alô? Disse a voz rouca do outro lado, ainda sonolenta. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Silêncio. Mãe, você conheceu uma mulher chamada Clara? Ela morava com a senhora quando eu era pequeno? O silêncio do outro lado virou um buraco. Mãe, ela escreveu uma carta para mim, me chamou de Dinho e tinha uma foto com a senhora, com um menino chamado Léo. Dona Miguelina respirou fundo, longo, doloroso. Onde você viu isso, meu filho? Não importa. Só me responde. Quem era ela? A pausa seguinte não foi de surpresa. Foi de medo. Ela era minha sobrinha, filha da sua tia mais nova. Teve o Léo muito nova, mas a família não aceitou, e ela veio morar comigo por uns meses, antes de sumir. E o Léo? Ficou comigo um tempo. Brincava com você. Você dizia que ele era seu irmão. Ronaldinho fechou os olhos, o peito apertava. E por que eu não lembro? Porque apagaram isso de você. Você era muito pequeno. Quando ela foi embora, levou ele junto. E a senhora deixou? Eu era só a tia. Não podia fazer nada. Ela prometeu que cuidaria dele, mas nunca mais deu notícias. E agora ele tá aqui, mãe, na rua, dormindo num colchão velho e com um desenho nosso na parede. Do outro lado da linha, um soluço. Eu nunca soube, juro por Deus, se soubesse que ele estava vivo, que ele estava por perto. Mas ele estava, mãe. Ele escreveu um bilhete. Com o seu nome, ele esperava por mim. Ronaldinho desligou. Não por raiva, mas por exaustão. Precisava pensar. Virou-se para Léo, que dormia no colchão fino como quem nunca descansou de verdade. A expressão tranquila no rosto do garoto contrastava com tudo o que ele carregava. E pela primeira vez, Ronaldinho notou. O menino segurava um urso de pelúcia velho. No pescoço do urso, uma fita azul com uma letra bordada. R. Pela manhã, preparou café numa chaleira enferrujada. Léo acordou com o cheiro e veio até ele, pé ante pé. O senhor vai embora? Não, hoje não. Léo sorriu. Foi a primeira vez que sorriu de verdade. Mais tarde, Ronaldinho voltou à casa da mãe. Levava a carta, a foto e o desenho. Miguelina olhou tudo em silêncio. Sentou-se na velha poltrona, passou a mão no rosto e falou baixo. Eu devia ter procurado, mas achei que ele tinha ido embora com ela. E a vida me engoliu. Sua fama, sua carreira. Eu tinha medo. Medo de quê, mãe? De ele voltar e me perguntar por que ninguém foi atrás. Ronaldinho deixou cair uma lágrima. Agora sou eu quem pergunta. Na saída, uma vizinha se aproximou. Oi, Ronaldinho. Te vi esses dias com um menino por aqui. É seu sobrinho?
Ele não respondeu de imediato. Talvez seja mais do que isso. De volta à cidade, procurou um advogado. Queria saber como poderia registrar Léo, se fosse mesmo seu parente, se houvesse alguma chance legal. E ali mesmo pediu um teste de DNA. Mas antes de ir embora, voltou à rua onde o encontrara pela primeira vez. Ali, no mesmo sinal, deixou um bilhete preso a um poste, dentro de um saco plástico. Léo, se um dia você voltar aqui, saiba que eu voltei também, não como o Ronaldinho, mas como seu irmão. O teste de DNA estava a caminho. 3 dias, talvez 4. Ronaldinho passava cada manhã com Léo agora. Não o chamava mais de menino. O nome dele carregava peso, memória, lacuna. Léo, só Léo. Você sabe jogar bola? Perguntou um dia, tentando quebrar o gelo. Léo deu de ombros. Joguei uma vez, mas chutei pro lado errado. Nunca mais deixaram. Ronaldinho riu, mas Léo não. O garoto ainda vivia como se pedir espaço fosse pecado. Naquela tarde, Ronaldinho levou-o ao campo de várzea, onde costumava treinar quando era pequeno. Não disse nada. Apenas chutou a bola em direção a Léo. O menino hesitou. Depois, chutou de volta. A bola saiu torta, mas voltou. Foram 20 minutos de silêncio e passes. Nenhum drible, nenhum gol. Só a linguagem esquecida entre dois meninos que nunca puderam brincar juntos. No dia seguinte, uma mulher bateu à porta do quarto de hotel onde estavam hospedados. Era a dona de um abrigo. Chamava-se Kátia. Veio porque viu Ronaldinho na televisão e reconheceu Léo. Ele ficou no nosso abrigo por 2 meses a 2 anos, mas depois fugiu. Nunca mais tivemos notícia. E os registros? Perguntou Ronaldinho. Temos um caderno. Ele desenhava muito. Às vezes escrevia bilhetes, coisas tristes. Uma vez escreveu: Se ele souber quem eu sou, talvez eu não precise mais fugir. Ronaldinho sentiu o peito apertar. Pegou o caderno, folheou as páginas até encontrar o desenho de um campo de futebol. No canto inferior, 2 bonequinhos de mãos dadas. Um deles tinha um dente faltando, o outro cabelos cacheados. No topo da folha, uma frase: Ele corre com a bola. Eu corro dele. Na volta, Léo estava no chuveiro. Ronaldinho deixou o caderno na cama. Quando o menino saiu, viu o desenho. Tocou com os dedos, devagar, como quem encontra um pedaço de si. Eu achei que tinha perdido isso, disse Léo baixinho. Por que fugiu do abrigo? Léo não respondeu de imediato. Depois murmurou. Porque ninguém ficava. E eu cansei de ir embora depois dos outros. Dessa vez, eu fui primeiro. Naquela noite a ligação chegou. O número era do laboratório. Ronaldinho atendeu. A resposta veio seca. O exame confirma. Laço genético positivo. Grau de parentesco, irmãos maternos. Ele não conseguiu dizer nada. Só fechou os olhos. Léo olhava para ele, esperando. Então? Perguntou o menino. Ronaldinho sorriu, mas não com os lábios. Com os olhos cheios. Com o corpo todo cansado. Você não estava errado, Léo. Você esperava alguém, e esse alguém era eu. No dia seguinte, foram até a casa de Dona Miguelina. Ela os recebeu na porta nervosa, mãos trêmulas. Quando viu Léo, congelou. Meu Deus do céu. Léo deu um passo para trás. Ronaldinho segurou seu ombro. Ele é seu sobrinho e meu irmão. Ela chorou ali mesmo, sem cerimônia. Abraçou Léo como se tivesse 20 anos de culpa entre os braços. Léo hesitou, mas depois devolveu o abraço. Eu me lembro de você, sussurrou ela. Do dia que você foi embora. Eu chorei como se tivesse perdido 2 filhos. Mais tarde, na cozinha, com o cheiro de café no ar e os 3 sentados à mesa, Léo tirou do bolso um envelope amarelado. Entregou a Ronaldinho. Achei isso com minha mãe. Ela escreveu antes de morrer. Disse que eu devia te entregar se um dia eu te encontrasse. Ronaldinho abriu o envelope. Dentro havia apenas um bilhete, escrito à mão. Dinho, perdoe o mundo por ter te separado do Léo. Ele é seu irmão. Ele te esperou mais do que qualquer fã. E te amou sem nunca te ver. Não deixe que ele desapareça. O papel tremia nas mãos de Ronaldinho. Léo abaixou a cabeça. Você vai me deixar de novo? Ronaldinho o puxou para perto. Nunca mais. Naquela noite Léo não conseguia dormir. Ronaldinho já havia adormecido no sofá, depois de um dia intenso entre memórias, revelações e abraços contidos. Mas Léo estava acordado e suando frio. Na mão ele segurava um pequeno pedaço de papel, dobrado 4 vezes, já com as bordas desgastadas. Não era o bilhete da mãe, não era um desenho antigo. Era algo que ele mesmo havia escrito, algo que nunca teve coragem de mostrar.
Ele se levantou, andou até a varanda e respirou fundo. Sabia que não podia mais esconder. Agora que tinha um irmão, agora que tinha nome, agora que tinha onde voltar. Mas, e se depois disso ele perdesse tudo de novo? Na manhã seguinte, Ronaldinho acordou com um cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Léo já estava à mesa, mas havia algo diferente. O olhar baixo, a postura retraída. Dormiu bem? Perguntou Ronaldinho. Léo apenas balançou a cabeça. Tenho uma coisa para te contar. Ronaldinho sentou-se em frente, sentiu o estômago contrair. Tem mais? Léo tirou o papel do bolso e o empurrou lentamente na direção dele. Eu escrevi isso quando estava no abrigo, mas nunca tive coragem de te mostrar. Eu achava que, se você soubesse, ia me odiar. Ronaldinho abriu o bilhete. O dia que eu vi ele pela primeira vez, eu me escondi atrás do muro. Não sabia se era verdade, mas reconheci o sorriso, a voz. Ele não me viu. Eu só queria um abraço, mas tive medo de estragar a vida dele. Então eu fui embora. O coração de Ronaldinho bateu forte. Você já me viu antes? Léo assentiu, olhos marejados. 3 anos atrás. Você veio numa inauguração perto do abrigo. Eu fugi, só para te ver de longe. Quando ouvi sua risada, eu soube. Por que não falou comigo? Porque eu pensei que, se você soubesse quem eu era, ia me mandar embora. Eu não queria mais ser rejeitado. Então preferi ficar só com aquela imagem. Você rindo, livre, feliz. Ronaldinho se levantou, contornou a mesa, se ajoelhou ao lado do irmão. Léo, escuta. Você nunca estragaria a minha vida. Você é a parte dela que faltava. Léo não aguentou. Caiu no choro. E dessa vez, Ronaldinho chorou junto. Não como dois estranhos, mas como dois meninos finalmente encontrados. Mais tarde, sentados no quintal da casa da dona Miguelina, Ronaldinho mostrou um porta-retratos com uma foto antiga. Esse era o meu quarto quando eu era pequeno. Tá vendo esse ursinho na cama? Sim. Quando eu era pequeno, dizia que só dormia bem se ele ficasse ali comigo. Minha mãe dizia que ele se chamava Léo. Léo olhou para ele surpreso. Ela disse isso? Disse, e agora entendo por quê. Léo sorriu pela primeira vez sem medo. Então, desde pequeno eu já estava aí, de alguma forma. Naquela tarde, Ronaldinho ligou para o assessor pessoal. Quero que você organize tudo. Registro civil, escola, acompanhamento psicológico, tudo o que ele precisar. Ele vai ficar comigo agora, como família. Tem certeza, Dinho? Tenho. Pela primeira vez na vida, eu sei o que falta em casa. Mas a história ainda não terminou. Enquanto arrumavam a mochila de Léo para se mudarem juntos, o garoto tirou algo do fundo da bolsa. Era um pingente enferrujado em forma de estrela. Dentro, uma foto de uma mulher, jovem, de olhos parecidos com os de Ronaldinho. Quem é? Perguntou ele. Léo respondeu baixo. É a minha mãe, a verdadeira. Ela deixou isso comigo antes de me entregar. Ronaldinho ficou em silêncio. A mulher. Ele já a tinha visto. Mas onde? Foi até o quarto. Revirou uma caixa antiga de cartas e álbuns. E então encontrou uma foto, tirada na porta da escola, quando ele tinha 8 anos. Ao fundo, entre os adultos, uma mulher olhando para ele. Era a mesma. Ronaldinho caiu sentado. Léo. Sim? Sua mãe era minha prima. Léo arregalou os olhos. Então somos mais do que irmãos? Ronaldinho olhou para ele com a respiração trêmula. Somos um pedaço da mesma história. Uma história que ninguém nunca teve coragem de contar inteira. 2 dias haviam se passado desde que Léo se mudara para a casa de Ronaldinho. Entre silêncios reconfortantes e risos tímidos, um novo laço começava a se formar, não mais moldado por mágoas do passado, mas por uma escolha, a de permanecer. Mas havia algo que ainda incomodava Ronaldinho: a imagem da mulher na foto, aquela prima distante da qual mal se lembrava. Por que ela teria entregado o próprio filho? Por que nunca procurou de novo? Naquela tarde, decidido a entender, Ronaldinho voltou à velha casa da infância. No porão, entre caixas esquecidas e álbuns cobertos de pó, ele encontrou uma agenda antiga de sua mãe, Dona Miguelina. Folheou página por página, até que um envelope caiu de dentro. Era pardo, amarelado e tinha apenas uma frase escrita na frente: para o dia em que ele descobrir. Ronaldinho sentiu o peito apertar. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, escrita à mão, pela própria Dona Miguelina. Meu filho, se você está lendo isso, é porque o tempo fez o que eu não tive coragem. A verdade é pesada, mas o silêncio é mais.
Léo não foi apenas entregue, ele foi escondido. Sua prima, a mãe dele, estava muito doente. Não tinha como criá-lo, e antes de partir, me fez prometer que cuidaria dele. Mas seu pai, ele não aceitou. Disse que já bastava um filho para alimentar, vestir e proteger. E então, contra minha vontade, Léo foi entregue a um orfanato. Eu tentei, filho, mas a casa em que você cresceu também era feita de medo. Você nunca soube, mas eu guardei cada carta que ele tentou enviar. Eu as lia escondida, chorando, sem coragem de te contar. Porque a verdade é essa. Eu também falhei. E todo dia, desde aquele, eu espero por esse abraço. Se você o reencontrou, me perdoe. E o perdoe. Porque ele é parte de você. E vocês dois são tudo que eu tive coragem de amar em silêncio. Ronaldinho não conseguiu conter as lágrimas. A verdade não era só sobre Léo. Era sobre ela. Sobre o quanto calou por amor, por medo, por impotência. Naquela noite, ele voltou para casa em silêncio. Léo o esperava na sala, mexendo nos objetos da caixa velha. Desta vez, com um leve sorriso no rosto. Você tá bem? Perguntou. Ronaldinho assentiu. Sentou-se ao lado dele e entregou-lhe o envelope. Isso é para você. Léo leu a carta sem piscar. Os olhos molhados, a respiração entrecortada. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse apenas: Eu achei que nunca teria uma explicação. E agora tem. Agora tenho você. Dias depois, os dois visitaram Dona Miguelina. Ela já não andava muito bem, mas ao ver Léo na porta, os olhos se encheram. Eu esperei tanto por isso, sussurrou. Léo se ajoelhou, pegou a mão dela com delicadeza. Não disse nada, mas o abraço que se seguiria era tudo o que ela precisava. Semanas depois, Ronaldinho e Léo organizaram uma pequena exposição em um centro comunitário. O tema era Cartas que nunca foram entregues. Eles criaram um mural onde qualquer pessoa podia deixar uma carta para alguém do passado. Havia bilhetes para mães, pais, irmãos, e todos ficavam expostos, como forma de transformar dor em memória, silêncio em expressão. Léo deixou o seu. Se você me procurou e eu não estava, é porque ainda tinha medo. Mas agora, eu tenho um lar. Alguns meses depois, durante uma entrevista para um documentário, Ronaldinho foi perguntado: Qual foi o maior gol da sua vida? Ele pensou por alguns segundos, olhou para o lado. Léo estava ali, do outro lado da câmera, observando em silêncio. E então, respondeu: Foi um gol sem estádio, sem torcida. Foi encontrar o que sempre esteve lá, esperando do outro lado do muro.